Então, eu peço que você que não curtiu ainda o vídeo aqui, clique em curtir, clique aí no joinha, no gostei, para ajudar esse vídeo a ter mais relevância, isso é importante. Peço que você compartilhe ele para mais pessoas virem aqui participar conosco. Deputado Arthur Lira, candidato à presidência da Câmara, gente, admite possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial, novas parcelas, se houver orçamento e também respeito a teto de gastos. A medida seria uma alternativa enquanto o Congresso não vota o programa Renda Mínima. O deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, candidato à presidência da Câmara dos Deputados, ele admitiu que o governo federal poderá pagar mais alguns meses de auxílio emergencial. Isso a depender da aprovação do orçamento para 2021 e do valor e do número de parcelas do benefício. Segundo o deputado, com o orçamento aprovado, dependendo do valor e do prazo do benefício e respeitando, claro, o teto de gastos, vai haver a possibilidade de fazer um auxílio até que se vote um novo programa permanente de renda mínima como o Bolsa Família. Arthur Lira, ele criticou a ideia defendida pelo deputado Rodrigo Maia de convocar o Congresso em janeiro para deliberar sobre assuntos como o caos na saúde pública de Manaus e a prorrogação do auxílio emergencial. Ele chamou a ideia de palanque eleitoral. Lira destacou ainda que a criação de um novo programa inclusivo deverá ficar condicionada à aprovação pelo Congresso da chamada PEC emergencial, que propõe justamente a redução dos gastos públicos por meio de medidas como redução do salário de servidores, suspensão de concursos e até o fim de municípios que não puderem se sustentar financeiramente. O deputado também comentou o possível apoio do PSL à sua candidatura. Oficialmente, o PSL apoia a candidatura do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, à presidência da Casa. Mas um ofício assinado por 32 deputados do partido, incluindo aqueles 18 suspensos, pede adesão à candidatura de Lira. Vamos aguardar os próximos capítulos. Secretários de 18 estados pedem ao Congresso a prorrogação do auxílio emergencial e não é só isso, tem muito mais coisa que você vai conferir aqui nesse vídeo. Por isso já vou pedir para você deixar o seu like e assistir esse vídeo até o final. Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Renda Digital. Hoje um vídeo extremamente urgente, saiu em cima da hora aqui essa notícia para vocês. Para quem já está acompanhando a novela do auxílio emergencial, sabe muito bem que o governo não queria prorrogar o auxílio, pois falava que a economia estava revoltando, empregos novos estavam surgindo, né? A economia voltando a funcionar e os casos de coronavírus diminuindo. Pois bem, parece que não é isso que está acontecendo, parece não, a gente tem certeza, mas agora os governadores aí, os secretários, começaram a sentir a pressão e voltar para o lockdown. E agora a gente vai conferir nessa matéria o porquê o auxílio emergencial deve voltar em breve. Duas matérias com muita credibilidade que você pode sim confiar. Vem comigo. Pessoal, quem já está acompanhando essa novela desde o começo sabe muito bem que o governo não havia prorrogado o auxílio emergencial com a desculpa de que tudo estava indo bem e a economia se recuperando, novos postos de trabalho surgindo e casos de Covid-19 diminuindo. Pois bem, todos sabem que isso é uma grande mentira. Agora, 18 estados pedem a prorrogação do auxílio emergencial e você vai conferir tudo aqui nesse vídeo. Vocês lembram que uns meses atrás, no começo de fevereiro, na verdade não faz nenhum mês, 9 estados já haviam pedido aí a prorrogação do auxílio emergencial para o governo federal, certo? Não foram atendidos e agora 18 estados pedindo ajuda urgente para o governo federal e vamos conferir isso aqui, bora pro vídeo. Secretário da Fazenda de 18 estados brasileiros enviam uma carta ao Congresso Nacional na noite desta sexta-feira, dia 22, em que defendem a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial no Brasil. Olha só, a continuidade de tal medida é essencial para colocar milhares de famílias em situação de fome e desamparo social, manter o nível do consumo, evitando a paralisia da atividade econômica e, consequentemente, a arrecadação dos tributos, principalmente do ICMS, principal imposto estadual, afirmam os representantes dos estados. Os secretários também pedem a prorrogação do estado de calamidade pública e do orçamento de guerra por 6 meses e a suspensão do pagamento de precatórios e a manutenção da suspensão dos pagamentos de amortização e juros à União. A carta, enviada em nome do Comitê dos Secretários da Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, é assinada pelos responsáveis pelo caixa dos seguintes estados: Piauí,
Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. Para os secretários, a pandemia não chegou ao fim e a perspectiva ainda distante de uma vacinação satisfatória justificam a prorrogação desses gastos. Lamentavelmente, ao contrário do que esperávamos, a pandemia ainda não chegou ao fim. Ainda não está definido o calendário nacional de vacinação do país e os dados de evolução de mortes e a taxa de contágio já estão em níveis alarmantes, escreveram aí os secretários. Os secretários também defendem o distanciamento social. Novas medidas estão sendo adotadas pelos governadores dos estados diante do aumento de casos de mortes em razão da pandemia de Covid-19. O distanciamento social é a principal forma de reduzir a taxa de contágio da doença e salvar vidas, segundo os próprios expoentes da área de infectologia, microbiologia e medicina preventiva e cuidados sanitários, afirmam os secretários. Pessoal, não só isso, agora eu vou deixar com vocês uma matéria da CNN Brasil aqui, onde eles quase afirmam a prorrogação do auxílio emergencial, e vocês sabem que a CNN é um meio de comunicação extremamente confiável, então confiram essa matéria na tela. O mercado financeiro cada vez mais convencido de que o auxílio emergencial vai voltar e não vai demorar muito. Agora, o candidato do Palácio do Planalto à presidência do Senado também apoia essa iniciativa, assim como já havia manifestado também o desejo de discutir a volta do auxílio emergencial, o candidato favorito do Planalto à presidência da Câmara dos Deputados. Se os preferidos de Bolsonaro na Câmara e no Senado estão falando, é porque há mesmo boa chance de o auxílio emergencial voltar, não é, Fernando Nakagawa? E voltará apesar das contas esfaceladas, em boa hora, porque, como a gente acabou de anunciar aqui, é provável que hoje o governo de São Paulo anuncie novas restrições para o funcionamento do comércio, setor de serviços, outros estados estão indo na mesma linha, ou seja, as coisas estão voltando a piorar, o que significa, para além dos dados ruins relativos à saúde, um problema para a economia também, né? Colombo, infelizmente a realidade está se impondo nessa conversa sobre a Covid, sobre a economia. O mercado financeiro está entendendo com esses sinais dados ali em Brasília de que o auxílio volta, sim, em breve, muito provavelmente nas próximas semanas, porque a realidade está pior do que se imaginava. A doença, infelizmente, avança com mais vítimas e mais mortos no Brasil. A vacinação, como a gente está percebendo, está indo aí aos trancos e barrancos, num ritmo bem pior do que o visto em outros países. E a economia ainda não reagiu com geração de empregos, portanto, milhões de brasileiros seguem desassistidos em termos financeiros. Por isso, juntando tudo isso, com essas declarações de Rodrigo Pacheco, candidato apoiado pelo Palácio Planalto à presidência do Senado, e também de Arthur Lira, candidato à presidência da Câmara, indicações de que eles apoiam a volta do auxílio emergencial, o mundo econômico já dá praticamente como certo de que o auxílio voltará, até por causa da necessidade. Agora, é importante entender como é que a gente vai pagar essa conta. Será que o governo está disposto a fazer cortes? Vai criar um novo imposto para pagar essa conta? Será que o teto de gastos, aquela regra para tentar conter a dívida pública, vai ser simplesmente ignorada? Essa é a grande preocupação hoje do mundo econômico. Isso está fazendo com que o nosso mercado financeiro aqui fique para trás em relação aos demais mercados do mundo. Ontem a Bolsa de São Paulo teve a terceira queda consecutiva, ignorando o clima de festa, por exemplo, lá nos Estados Unidos, com a chegada do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. E o dólar aqui no Brasil também está subindo, ficando mais caro, ou seja, a nossa moeda está se enfraquecendo. Neste ano, o dólar já ficou 3% mais caro aqui no Brasil. O real é a pior moeda entre as mais de 40 que são acompanhadas pela Reuters em 2021, ano que não tem nem um mês, infelizmente. Então, esse quadro todo está preocupando muita gente. É o principal destaque hoje, Colombo, do podcast Abertura de Mercado, que eu gravo todo dia, bem cedinho, aqui na CNN. A gente também fala no episódio de hoje sobre o Banco Central, que fez um alerta de que o Pix, que está sendo usado aí por muita gente para relacionamentos e tal, não é uma rede social e é perigoso ficar dando seu CPF nas redes sociais, porque podem usar o seu CPF para uma coisa que você não quer. Então eu explico tudo isso lá no episódio do Abertura de Mercado. Mas é cada um, hein? Fico imaginando, né, o sujeito chegar
abordar alguém, né? Ou a mulher chegar para uma paquera e pedir, qual o seu Pix, né? Você tem... Me vê seu CPF. Se é CPF... Esse cachorrinho tem CPF? Né? Posso te mandar um Pix amanhã? Você vai fazer alguma coisa? Bom, se mandar dinheiro... Não, geralmente vem só a mensagem mesmo, né? Ou 1 centavo, Elise. Não, 1 centavo, por enquanto não poderemos fazer muita coisa. Muito bem, valeu, Naka. Até mais. O Naka volta daqui a pouquinho com mais de economia, negócios e notícias também no campo amoroso, de relacionamentos pessoais. também, né? Exatamente. É o famoso Em Nome do Amor dos anos 90, né?